Boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindos. Bom, hoje o tema da nossa live será como o planejamento financeiro pode melhorar a lucratividade do escritório. A gente falar em planejamento, né, principalmente no final do ano, é um assunto assim que é extremamente importante, mas não muito praticado, né? Por que não é muito praticado? Porque o planejamento financeiro é importante que a gente pare para pensar, né? Pare para verificar, né, como está o escritório. E isso é difícil, né? O empreendedorismo no Brasil tem essa dificuldade de parar para pensar, parar para verificar o seu negócio. E para falar em planejamento financeiro, é muito importante que a gente fale aqui também, né, sobre o planejamento estratégico. O planejamento estratégico, ele vai dar um direcionamento para o escritório de forma geral. E o planejamento financeiro, ele vai seguir esse planejamento estratégico. Vocês fazem planejamento estratégico no escritório? Já fez, né? Porque nós já estamos aqui em dezembro e essa parte de planejamento, orçamento, ela já está aí nas fases dos ajustes finais, né? E para quem não fez, vamos falar aqui algumas dicas para a gente começar a trabalhar essa questão do planejamento. Para falar em planejamento estratégico, é super importante utilizar algumas metodologias, né? Para isso, o que a gente utiliza? Análise de SWOT. O que a análise de SWOT vai fazer? Ela vai falar ali, vai fazer análise do ambiente interno e do ambiente externo. Quando a gente fala do ambiente externo, nós estamos falando ali das nossas forças e fraquezas, e do ambiente externo, das ameaças e oportunidades. Mas por que falar sobre entender aqui quais são as nossas dificuldades, o que a gente tem de oportunidade? Porque lá no departamento financeiro, nós trabalhamos com recursos finitos, né? Nós não temos dinheiro à vontade para gastar, né? A torta e a direita, como a gente escuta, né? Nós temos recursos de forma finita. Então, nós precisamos saber aonde vamos aplicar o nosso dinheiro, aonde nós vamos aplicar o nosso resultado. Então, é muito importante o planejamento estratégico para que direcione as aplicações do nosso dinheiro dentro do escritório. Nós trabalhamos com dinheiro de forma finita, né? Nós temos ali o nosso orçamento, então nós precisamos saber e conhecer quais são as ameaças, quais são os nossos pontos fracos, aonde eu vou investir o meu resultado. Então é muito importante o planejamento estratégico. Lá no nosso site, lá no YouTube, tem bastante vídeos, né, de outras lives que foram tratadas aí bastante temas sobre o planejamento estratégico, tipos de planejamento. E aí, dá uma olhadinha lá para ajudá-los aí nesse momento. Então, partindo do princípio ali que o escritório tem aí o planejamento estratégico, né? Tem as metas de longo prazo definidas, nós vamos para o nosso planejamento financeiro. E aí, o que acontece aí no nosso planejamento financeiro? Vamos aí colocar alguns passos aí, né? Então, o primeiro passo está lá, né, no planejamento estratégico, tá na análise de SWOT. E qual seria o nosso segundo passo? Dentro do departamento financeiro, o nosso segundo passo seria conhecer as nossas receitas. Conhecer como essas receitas são criadas dentro do escritório. Anotar ali quais são os meus clientes, como esses clientes estão, né, remunerando o escritório,
quais tipos de serviços eu estou prestando, né? Entender ali esse cliente, entender se esse cliente vai permanecer o ano que vem, se eu posso oferecer outros tipos de serviços, né? Serviços e produtos aí para esse cliente. Qual o tipo de renovação de contrato, né? Se eu vou conseguir melhorar aí os indicadores, se eu vou conseguir passar fazer um repasse aí dos indicadores de inflação, como que está esse contrato? Então, nosso primeiro passo para falar em planejamento financeiro, eu preciso conhecer quem são, como são formadas as minhas receitas, como ela está alocada dentro do escritório. Então, é importantíssimo fazer essa análise, né? Tirar ali uma listagem de clientes, olhar a média de receita, avaliar se essas receitas se perpetuarão aí pro ano que vem, como serão esses contratos, quem sai e quem fica. Então, esse é o primeiro passo aí para o nosso planejamento financeiro. Qual que é o terceiro passo, né? O primeiro nós falamos do planejamento estratégico. Nesse segundo passo, a análise das nossas receitas. E o terceiro passo, a análise das nossas despesas. É nas nossas despesas que a gente faz o quê? A aplicação ali dos nossos resultados, né? Do nosso lucro. Então é importante avaliar quais são essas receitas. Como são essas receitas, né? Então, também, da mesma forma que a gente listou ali quais são os nossos clientes, nós vamos também listar quais são as nossas despesas. E além de listá-las, vamos colocar ali quais são as despesas variáveis e quais são as nossas despesas indiretas, né? Fixas, que também são conhecidas ali como despesas administrativas. Por que é importante fazer essa classificação? Porque a hora que nós formos ali falar em crescimento, né, em desenvolver novas áreas, quais receitas que possivelmente serão mais afetadas? As despesas variáveis. Então, eu preciso identificar quais são essas despesas. Por exemplo, o custo com a nossa equipe jurídica, os impostos, elas estão ali diretamente ligadas com a prestação de serviço. Então, é muito importante conhecer essas despesas, né? Classificá-las e saber que, dependendo ali do que eu planejei em aumentos de receita, essas despesas elas vão crescer. Lá no nosso curso de gestão, eu falo que as despesas elas são extremamente necessárias, porque é através das despesas que eu alcanço as minhas receitas. O que a gente tem que estar muito atento é que essas despesas não sejam excessivas e nem sejam um desperdício. O desperdício não agrega valor ao nosso negócio, enquanto as despesas, sim, elas agregam valor ao negócio. Então, eu conheci as minhas despesas, conheci as minhas receitas. Bom, eu tenho aqui o passo 2 e 3 do nosso planejamento financeiro. Qual que seria o nosso próximo passo? Nosso próximo passo seria, com as receitas e despesas, gerar ali no nosso demonstrativo as margens de contribuição e o resultado por área, por contrato, geral do escritório, né? Dependendo aí de como vocês estão trabalhando os centros de custos de vocês, centros de resultado. Então é importante fazer essa análise. Nesse momento, o que eu fiz? Né? Eu conheci o momento do meu escritório, então eu sei qual é a situação financeira do escritório nesse momento. A partir desses números, né, desse olhar sobre o nosso histórico aqui, sobre esses levantamentos, nós vamos começar a olhar para o futuro. Olhar para o futuro com base em quê? No nosso planejamento estratégico. Né? É lá no planejamento estratégico que vai dar o direcionamento para que no financeiro a gente trace as nossas metas financeiras.
né? Essas metas financeiras precisam ser como? Ter um prazo, quem vai executar, quando. Então é importante essas metas, elas nos levar aí para atingir os objetivos maiores lá do planejamento estratégico. Então, por exemplo, novos contratos para uma área do escritório, exemplo, novos contratos para a área trabalhista. Aumentar o faturamento em 10%, né? Aumentar as reservas, melhorar os indicadores de inadimplência, melhorar a margem de contribuição por contrato. Tudo isso são exemplos de metas, né? Mas para fazer essas projeções, eu preciso entender a atual situação do escritório. Então, nós traçamos ali o planejamento estratégico, entendemos a nossa situação, né, financeira e traçamos as metas de aumento de receita, melhoras de indicadores na margem de contribuição e resultado, diminuição de despesa. Mas essa diminuição de despesa não é de forma geral, é porque despesas, às vezes, eu vou precisar aumentar alguns tipos de despesas se, por exemplo, eu estou implementando uma área nova no escritório. Então, possivelmente, eu vou precisar investir, né? Então, as minhas despesas vão aumentar. Mas posso diminuir, por exemplo, as despesas bancárias, né? As despesas com contabilidade, com energia. Então, eu vou trabalhar ali essas informações com base no planejamento estratégico. Então, nós temos aqui alguns passos para que possamos elaborar o orçamento. Com base nessas informações, nós vamos lá para o nosso orçamento. Eu sei qual tipo de receita que eu estou buscando, porque essa informação está lá no planejamento estratégico. Eu vou abrir uma nova área, eu vou melhorar o contrato da área civil, por exemplo, vou abrir novos clientes, por exemplo, no agronegócio. Então, eu sei aonde eu vou buscar essas receitas. Aí, através das despesas dentro do orçamento, você vai alocar o quanto isso vai custar. O quanto vai custar abrir clientes no agronegócio? Aonde eu vou precisar investir? Eu vou precisar fazer visita em feiras de agronegócio. Eu vou precisar visitar clientes em regiões que são longe do escritório. Então eu vou aumentar as minhas despesas de viagens, né? Vou aumentar minhas despesas de marketing. Então, eu estou aí analisando qual é o impacto desse crescimento e dessa expansão no agronegócio dentro das minhas despesas. E aí, tudo isso vai estar aonde? Lá dentro do nosso orçamento. Eu vou prever que no primeiro trimestre do ano, eu preciso ter pelo menos um cliente. Preciso participar, para chegar nesse cliente eu preciso participar de feiras, eu preciso visitá-lo. Então, vou fazer todas essas estimativas dentro ali do nosso orçamento. Então, dentro do planejamento financeiro, né, nós só revisando ali, nós vimos o planejamento estratégico, fizemos a análise histórica das nossas receitas e despesas, só que essas análises históricas, elas servem como base para quê? Para que a gente projete o orçamento para 2023, mas ela não engessa esse orçamento. Não é porque eu tenho uma grande despesa de marketing em 2022 que eu preciso repetir essa despesa. Eu vou fazer o quê? Uma análise do que essa despesa ela vai conseguir agregar ali de valor para a obtenção dessa receita. Então, precisa fazer essa análise antes de simplesmente eu cortar, né, as despesas. Vamos cortar 10% de tudo. Não é assim que a gente faz o orçamento, né? Nós vamos avaliar qual é o impacto daquela despesa
na geração ali dos nossos resultados. Dentro dessa dinâmica, né? Então eu conheci aí os meus números, sei aonde eu preciso investir, porque eu fiz ali uma análise de SWOT, entendi ali os meus pontos fracos, entendi quais são as ameaças e oportunidades que o mercado está me disponibilizando. Então aí, junto com essas informações dos nossos dados históricos e dessa projeção de orçamento, o que a gente vai fazer? A criação de cenários. O que é a criação de cenários? A criação de cenários é criar ambientes que algumas coisas podem ou não acontecer. Por exemplo, eu tenho um cliente que representa bastante dentro do meu financeiro, né? Dentro ali do meu volume financeiro. Se ele representa bastante dentro do meu volume financeiro, se esse cliente sair, qual é o impacto desse cliente? Se o contrato for rescindido, o que acontece no resultado do escritório? Quais as decisões e atitudes que eu preciso ter, né, em relação a essa saída? Então eu vou fazer essa criação de cenários. A gente sempre indica que a gente faça uma criação mantendo o cenário atual, né? A gente vai manter o cenário atual. Além disso, nós vamos criar um cenário pessimista, né? Igual eu coloquei aqui, de um cliente muito importante que sai do escritório, e quais as atitudes, quais os impactos dessa saída desse cliente do escritório. E, além disso, criamos aí um cenário que ele reflita aí um lado mais positivo, né? Um lado otimista, né? Que eu vou alcançar todas as metas, que eu vou conseguir todos os clientes que eu coloquei ali no meu planejamento. E se isso acontecer, o que eu preciso fazer dentro do escritório? Né? Se todas as metas que eu estou traçando ali para alcançar o meu planejamento estratégico acontecer, às vezes eu vou precisar contratar mais pessoas para a minha equipe jurídica, preciso investir em tecnologia, preciso, às vezes, até mudar a minha estrutura física. Então, trabalhar todas esses cenários é importante para que, se aconteça, você já tenha pensado nessas opções e, além de ter pensado nessas opções, você ter feito um cálculo. É lógico que quando a gente está começando a falar sobre orçamento, quando a gente está começando a falar sobre planejamento financeiro, a gente não vai acertar, né, tudo. Mas é importante que a gente tenha pensado, né, analisado. Por quê? Porque aí depois eu posso voltar e falar qual foi o ponto mais crítico que eu errei, né, para acertar lá para 2024 isso mudar. Então, de forma geral, quando a gente fala que o planejamento financeiro ele ajuda a melhorar a lucratividade, é porque ele cria esses cenários, né? Ele cria essa demonstração. Eu posso entender que talvez os primeiros 3 meses do ano esteja tudo bem, mas março, abril, eu tenho... O que eu vou fazer em janeiro para que março, abril não seja ruim? Para que eu não tenha problema no meu caixa. Então, isso é o planejamento financeiro, é demonstrar ao longo ali de um período como o escritório vai se comportar de forma financeira, com base ali nas perspectivas, com base no meu planejamento estratégico. De repente, eu estou lá no meu planejamento estratégico, eu estou em busca de um cliente, e quando eu coloco isso no papel, né, se eu fechar com esse cliente, às vezes eu preciso investir numa estrutura e o retorno pode demorar, e aí eu tenho caixa que vai suportar, né, esse retorno? Como que fica? Eu vou precisar buscar às vezes empréstimo, serviços, dinheiros de terceiro, né, capital de terceiro? Como que fica esse trabalho dentro do financeiro? Então é importante, quando a gente fala aqui dentro do
departamento financeiro, como a gente pode aumentar a lucratividade do escritório, é justamente demonstrar, né, essas informações para que os sócios possam tomar decisões hoje, né? Para que os sócios possam tomar decisões hoje que possam refletir aí nas atitudes futuras. Nos escritórios de vocês já estão com o orçamento, já estão com a parte de planejamento pronta? Já tem um planejamento estratégico? Já fizeram aí essas análises do mercado, né? Já avaliaram aí o cenário macro, político, econômico do país? E quais são e como isso pode afetar o escritório? E aí trazer essas informações para o cenário, às vezes reajuste, cliente que pode se tornar inadimplente, né? É muito importante fazer essa avaliação. Às vezes algumas áreas podem estar prejudicadas, né? São prejudicadas aí com dólar alto ou dólar baixo. Como que fica os seus clientes frente a toda esse cenário e como isso pode impactar as suas receitas? Então é importante, dentro do planejamento financeiro, ter essa visão, primeiro lá dos nossos dados históricos, né? Entender como o escritório se comportou aí, né? No último ano, nos últimos 2, 3, 4 anos, né? Quanto mais a gente conseguir avaliar aí, pelo menos os 3 últimos anos, é importante saber quais são as despesas que se manteve, o que eu consegui melhorar de desempenho dentro das despesas administrativas. Aí eu penso também, quando eu faço uma contratação nova de uma área nova dentro do escritório, um contrato novo, qual é o impacto dessa contratação dentro ali das despesas diretas, né, que são os impostos, o custo da equipe? Como isso está funcionando dentro do escritório? Porque a gente fala que às vezes, né, nós olhamos uma receita, né, um faturamento, e nem sempre esse faturamento se traduz, né, ou se transforma num resultado positivo. E se ele não é um resultado positivo, então eu estou investindo, né, dentro aí no departamento, no nosso negócio. Por quanto tempo eu posso suportar aí um resultado negativo? Vamos supor que esse seja um cliente estratégico, uma nova área que eu gostaria de atuar. Então eu preciso ter esse conhecimento, entender esse funcionamento do escritório. Vocês, para isso, né, é lógico que com a ajuda aí de softwares, né, que trazem os demonstrativos de resultado, facilita bastante aí essa dinâmica aí de montar um orçamento. Mas em linhas gerais, né, para a gente falar em orçamento, o que eu preciso? Conhecer as minhas receitas, conhecer as minhas despesas e saber para onde eu quero ir, né? Não adianta só eu conhecer o hoje e não saber para onde eu quero ir, aonde eu vou aplicar o meu resultado, o meu lucro, né? O lucro vai ser reinvestido no escritório de que forma? Então é preciso, para que o escritório tenha um crescimento sustentável aí ao longo do tempo, eu entender para onde eu quero ir, né? Para que essa aplicação do dinheiro, né? Essa aplicação aí do investimento, dos nossos lucros, seja de forma correta e agregue valor, né? Gere novos negócios para o escritório, né? E é lógico que quando eu faço todas essas análises de conhecer o nosso histórico, né? Fazer essas projeções, o que eu preciso fazer? Comparar, né? Aí nós vamos lá na nossa metodologia do PDCA. O que eu vou fazer? Planejar, executar, checar, verificar, mensurar e voltar ali a planejar. Então eu preciso, né? O orçamento, ele não é estático, né? Não é uma coisa que vai ali para a gaveta. Eu preciso acompanhar, porque podem acontecer eventos, né,
que estão fora ali da nossa visão, ali no cenário econômico, no cenário do dia a dia, que podem afetar drasticamente ali os nossos orçamentos. E eu preciso saber ali o que eu vou mexer, quais são as despesas que eu posso cortar, o que vai acontecer no escritório se esse cenário se concretizar. Por isso que é importante, né, como a gente falou ali, a criação de cenários, né? Por quê? Porque os cenários vão fazer com que force a gente a pensar ali em possíveis saídas, né, em possíveis decisões que podem ser tomadas lá na frente. Alguma dúvida até agora? Gostariam de contribuir? Vocês têm feito orçamento, planejamento financeiro, essas análises, né? Qual é a margem que eu espero de um contrato para o ano que vem? Quero melhorar a minha margem de contribuição. Lembrando ali que a margem de contribuição é a receita menos as despesas diretas. Eu quero melhorar o meu resultado, porque a gente teve assim alguns clientes, por exemplo, que eles melhoraram o faturamento, né? A receita, a primeira linha lá da nossa DRE, ocorreu um crescimento, porém a última linha da DRE aconteceu ao contrário, não ocorreu um crescimento. Então aí o que aconteceu? Né? Aonde erramos? Porque o que é importante dentro ali do nosso planejamento? É a gente gerar maior lucro, né? Porque é o lucro que vai sustentar o escritório ao longo do tempo, né? As receitas são importantes ali para o dia a dia, né? Para fazer o escritório gerar, mas eu, como escritório, como empresa, eu preciso ter lucros de forma contínua, porque o lucro que vai gerar o nosso reinvestimento. Então, é importante fazer essas análises, né? Aí, fazendo essa recapitulação aqui. Preciso ali fazer o passo de conhecer as nossas receitas e como elas são formadas. Conhecer as nossas despesas e como elas estão alocadas, né? Avaliar se essas despesas elas estão excessivas ou já viraram um desperdício. Porque as despesas são importantes, elas, né, eu preciso ter a contabilidade, eu preciso ter o pessoal do administrativo, a recepcionista, a estrutura, a internet funcionando bem, mas eu posso mexer ali nas minhas despesas, por exemplo, financeiras, se elas estão muito altas, eu posso procurar um banco concorrente ao que eu estou trabalhando, né? Então é importante essas avaliações ali dentro das nossas despesas. Conhecendo as receitas e as despesas, tendo isso ali no seu relatório, vou avaliar para onde vamos e o que eu preciso fazer para chegar nesses valores que estão lá no planejamento estratégico, né? Eu vou crescer 10% como? Em que período? Quais clientes, o que eu preciso fazer para atingir esses clientes, né? Que tipo de marketing que eu vou precisar fazer? Eu preciso de um marketing do Instagram, preciso de um marketing por e-mail, eu preciso ir visitar esse cliente, preciso participar de associações, como que eu vou fazer para atingir esse cliente, né? Se eu conseguir fechar o contrato, qual é o impacto dele na minha estrutura da minha equipe jurídica e da minha equipe administrativa, né? Se a gente pensar também, e às vezes na advocacia ali de massa, né? Qual é o impacto de um volume grande de processos, eu precisar contratar mais pessoas, e isso vai gerar um maior número de pessoas acessando o sistema, utilizando a estrutura física, tudo isso impacta no custo e estará lá dimensionada no nosso orçamento, ok? É tranquilo para vocês essas informações? É difícil para nós, né, os empresários brasileiros, às vezes entender o quão importante é falar em planejamento estratégico, que sem essa parte mãe fica difícil
falar em planejamento financeiro, porque aí vira só um orçamento, né? Só uma repetição ali do dia a dia, do que aconteceu no ano anterior. E isso não é o que nós buscamos. Nós buscamos realmente fazer uma análise de como será 2023, né? Eu vou precisar contratar pessoas, eu vou precisar adquirir novos softwares, novos computadores, né? Como vai ser o escritório e não simplesmente pegar as despesas que ocorreram ali aqui em 2022 e replicar para 2023, né? Isso não é fazer orçamento, né? Então é preciso realmente pensar ali como que eu vou alavancar as minhas receitas, e para fazer essa alavancagem, quais os investimentos que eu vou fazer com o meu capital que é finito. Então é muito importante essas avaliações, trabalhar ali com análise de SWOT, né? Aplicar as metodologias de SMART ali para traçar as metas, né? Porque as metas elas precisam ser claras, né? Ser objetivas, ter tempo, poder ser mensuráveis. Então tudo isso agrega ali para a gente fazer um orçamento de boa qualidade e que esse orçamento realmente reflita ali o que a gente busca no nosso planejamento estratégico. E nós aqui, né, da Radar, temos vários cursos, inclusive na área de planejamento estratégicos, que podem ajudá-los a traçar aí o planejamento. Eu tenho o curso de gestão financeira que a gente também fala sobre orçamento, ajudar nesse desenvolvimento aí da gestão do escritório. Alguém gostaria de contribuir, colocar algum ponto, alguma dúvida que não foi tratada? Eu gostaria de agradecer muito a presença de todos, né? Nossas lives são às segundas, mas ontem teve o jogo da nossa seleção, então nossa live ocorreu nessa terça. Na próxima segunda também tem a live. Todas as segundas aqui a gente tenta trazer assuntos que nossos clientes buscam aí através dos e-mails, através das caixas de perguntas, né? Para que a gente possa aqui discutir e trocar essa experiência. Agradeço a presença aqui de todos, né? Quem puder nos siga aí nas nossas redes sociais, YouTube, Spotify, no Instagram. Acione a campainha para ficar sabendo aí de todas as nossas novidades. E espero vocês aí nas próximas lives. Muitíssimo obrigada!